Demorou, mas finalmente chegou o momento da gente falar de The Last of Us. Eu sei que a gente já passou da metade da temporada, porque já estrearam 6 episódios e a série terá 9 ao que consta no IMDb, mas eu quero dar um pouco das minhas impressões de como eu recebi essa série com todos os preconceitos que eu estava de alguém que jogou o primeiro e o segundo jogo e falar especialmente sobre o significado ou as razões por trás daquele beijo da morte com a Tess. Primeiramente, eu sei que eu tô um pouco sumida por aqui, mas eu tenho boas razões e também boas razões para não ter falado de The Last of Us até agora. O principal motivo é que eu estava nas gravações do The Masked Singer Brasil, que acabaram agora em fevereiro, e eu estava completamente exausta e sem tempo. Consegui manter o canal ativo até certo ponto, até que eu dei uma falhada e acabei deixando um pouco vazio por aqui, mas eu estou de volta, tá tudo em ordem e a gente vai continuar com vídeos toda quinta-feira. E já aproveitando essa deixa, se você gosta desse universo cinematográfico, eu trago resenhas, making of, curiosidades e muitas coisas de filmes e séries e tudo que tá saindo nos streams e nos cinemas. Então, para dar aquela forcinha pra gente começar de verdade 2023, agora que passou o carnaval, se inscreve aqui pra gente crescer muito e eu trazer muito vídeo por aqui. O principal motivo de eu não ter falado de The Last of Us até hoje é porque eu tinha muitas expectativas, tanto positivas quanto negativas para esta série, por causa do jogo. Se você jogou The Last of Us 1 e The Last of Us 2 principalmente, você sabe bem do que eu tô falando. Ele é o jogo da sua vida e você tem muitas experiências ali dentro para isso ser transformado numa série televisiva que é um pouquinho mais, eu diria que limitado à experiência que você tem no jogo. Porque você tem um controle de tudo na sua mão, você sente tudo na sua mão, porque é você fazendo escolhas e vivendo tudo aquilo, diferente de uma série que você é apenas um espectador. Eu vou tentar dar uma breve pincelada aqui para quem não jogou os jogos e entender o que é essa vivência. Não, eu não vou te contar a história, porque qualquer coisa que eu falar sobre Telou aqui será um puta spoiler para quem está assistindo a série, especialmente falando do segundo jogo que a gente espera que vai vir numa segunda temporada da série da HBO. O jogo vai trazer uma ideia de como se você estivesse dentro de um filme, acompanhando o protagonista Joel, como a gente está vendo na série, e tomando decisões ali com ele. As coisas vão acontecendo e sim, é um jogo que tem muito filme, assim, muita cena que você vai assistir sentado e simplesmente acompanhar. Eu confesso que quando eu comecei a jogar videogame, eu não estava muito acostumada com esse universo, com essa ideia do videogame querendo ser um pouco cinematográfico, isso me incomodava um pouco. Tive que passar por outros jogos para finalmente chegar em The Last of Us. E quando eu cheguei lá, eu estava preparada para assistir essa história, para sentar e ouvir esses diálogos e entender essas conexões. E da mesma forma que na série, a série talvez seja um pouco mais direta em te colocar ali dentro e sentir as coisas. O videogame, apesar do jogo ser incrivelmente bem feito, bem desenhado e renderizado, as expressões são um pouquinho mais limitadas do que uma pessoa, realmente um humano, fazendo isso. Então você demora um pouco mais de tempo para criar essa conexão. Então, por exemplo, quando o Joel vai chegar e encontrar com a Ellie, metade do jogo você não se importa com ela, porque ela é simplesmente um problema na sua vida. Você tava ali com a Tess, que no jogo não fica assim tão claro que eles têm um romance, é mais uma coisa assim de parceria e talvez tenha alguma coisa por trás, mas não é tão evidente como na série. Mas você tem uma amiga, uma parceira, companheira ali que de repente morre por causa de uma batalha que não é sua. Então você, no lugar do protagonista que tá tomando essas decisões, como o Joel, você não tem essa conexão inicial com a Ellie. Você tá um pouco se importando pra essa garota. É uma garota, deixa ela. Só que o jogo vai acontecendo e você vai vivenciando muita coisa, passando por muitas experiências e obstáculos e vencendo aquilo. E é um jogo extremamente difícil. Se você jogar numa dificuldade maior ainda, tipo sobrevivente ou punitivo, é um jogo extremamente difícil. Então você vai morrer inúmeras vezes, em muitas fases, e você vai criando toda a raiva da situação, toda a ânsia de conseguir alcançar um objetivo e finalmente se conectar com a Ellie, para você realmente querer protegê-la a todo custo, como a gente está vendo na série, que eles já têm uma conexão que é evidente que já está ficando muito forte. Quando chega em The Last of Us 2, sem te dar nenhum spoiler, o que eu posso te dizer é que o jogo vai te obrigar a viver aquilo que você nunca achou que queria viver.
Você vai olhar por todos os ângulos de uma história, você vai ser obrigado a se colocar no lugar dos outros, a entender um parâmetro maior, uma visão geral de tudo que acontece nesse universo, nesse mundo, né? Na verdade, Estados Unidos, né? Basicamente, nesses Estados Unidos, pós essa pandemia, dessa infecção do fungo. Você vai sofrer, você vai odiar o jogo, ao mesmo tempo você vai querer chorar, você vai sofrer com todas as decisões, com todos os caminhos que vão acontecendo, que você vai tomando. E é um jogo que te coloca numa posição emocional absurda. O grande problema de The Last of Us é que depois que você joga essa desgrenha, todos os outros jogos ficam muito fracos. Ou porque o jogo é feio, ou porque a história não faz sentido nenhum, você não se importa, não te conecta de alguma forma, ou simplesmente porque a jogabilidade não tem a mesma dinâmica que tem ali em Telou. Então, é um jogo realmente transformador e para todos os meus amigos que têm PlayStation, eu super recomendo sempre. Jogue The Last of Us. Se você jogar um, por favor, jogue o 2, porque o 2 é realmente transformador. Passado tudo isso, você consegue entender o drama da pessoa que sofreu, chorou e odiou um jogo, experienciou tudo isso, de repente ter que encarar uma série feita pela HBO com duas pessoas humanas que não são o meu Joel e a minha Ellie. Mas eu passei por isso, eu assisti, eu estou assistindo a série e é para isso que eu vim aqui para falar sobre ela hoje. Impressionantemente, sem demoras, eu já posso dizer que a série realmente me surpreendeu. Pedro Pascal, por favor, né? Não tem nada que dizer, ele é o Joel escrito, assim, ele é o que eu esperaria dele, são as reações que eu espero dele, é o jeito que fala dele. A série está sendo muito bem traduzida do videogame, então tem muita coisa exatamente como acontece no jogo. Algumas coisas estão sendo modificadas, eu acho que por uma questão de dramaticidade e de construção de personagem, porque, como eu disse, a experiência é completamente diferente quando você é aquele personagem, você vive aquela história, você está experienciando na sua mão e na sua jogabilidade, na sua cabeça, tudo o que está acontecendo, de algo que você está simplesmente sendo o espectador. Aqui você precisa de alguns elementos cinematográficos de roteiro e de construção de storytelling para te conectar nessa história e te fazer entrar naquele universo, para sentir tudo o que aquela produção quer que você sinta. Uma das coisas que certamente está trazendo muita diferença para essa produção é aquela ideia de você, por exemplo, trazer o autor do livro para dentro da produção de um filme ou de uma série. É o que eles fizeram trazendo o Neil Druckmann, que é o criador dos jogos, para dentro da criação da série. Então, não existe ninguém melhor para dizer o que pode ser adaptado da melhor forma para uma outra mídia. E algo que eu posso dizer com certeza é que tem muitos elementos que estão sendo estritamente fiéis e belíssimamente traduzidos dos jogos para a série. A ambientação, toda a reconstrução de cenários, a caracterização dos personagens, de roupas exatamente iguais às que a gente viu no jogo sendo trazido para a série, diálogos que também estão sendo repetidos, situações que são as mesmas e a adaptação dos tais infectados, que a gente tem algumas pequenas mudanças aqui. Para você entender que dentro do jogo é a mesma ideia de um fungo, diferente de um vírus como o Covid ou de uma bactéria, essa pandemia seria por um fungo, porque é algo que você dificilmente consegue combater, porque a gente definitivamente não está preparado para isso. As mudanças são que, pelo jogo, você consegue ser infectado através de uma mordida, mas diferente de um zumbi, eles não estão ali tentando te devorar, eles não estão como um zumbi tentando comer a sua carne, eles te atacam. Por qualquer razão que seja dentro do jogo, isso não é deixado muito claro. E a outra forma de transmissão são através dos esporos, e isso parece que não vai ser adaptado para HBO porque eles arrumaram uma outra solução. Dentro do jogo existem lugares em que você entra e que o ar tá meio... você consegue enxergar como se tivessem pontos brilhantes, uma névoa ali meio amarelada, meio dourada. E nessas regiões você precisa estar com uma máscara para se proteger ou você será infectado. Para a série da HBO em The Last of Us, existe uma mudança disso em que você tem aquelas coisinhas, aqueles galinhos que saem do chão e aquilo como cria uma unidade entre todos os infectados. Isso é comentado, acho que no primeiro ou no segundo episódio.
E você tem, então, a cena do beijo da morte com a Tess, que aquele cara está com aquelas coisinhas nojentas saindo da boca. Qual seria a explicação? Isso não é um romance, não é uma adaptação tosca ou impensada, muito pelo contrário, eu achei brilhante e lindíssima a adaptação. O que acontece no jogo? Depois que eles passaram do museu, teve toda aquela confusão, você enfrentou um monte de bicho, você matou muito mais bicho do que aparece na série, você morreu infinitas vezes antes de conseguir passar daquela fase, você chega finalmente ao Capitólio. No jogo, as pessoas foram atacadas pelo exército da Fedra, os guardas lá, os caras chatos do mal lá que andam todo armado, eles mataram os vagalumes. Você chega lá, todos os vagalumes estão mortos e não tem nenhum infectado lá dentro. A Tess já sabe, então, que ela tinha sido mordida também, no mesmo lugar, perfeitamente igual. Ela decide, então, ficar para trás, porque está chegando mais gente desse exército da Fedra para atacar eles, porque eles estão perseguindo o Joel e a Ellie. Neste momento, a Tess faz toda aquela cena, todo aquele drama, é super tenso também dentro do jogo, porque toda cena dentro do jogo também é muito tensa. Você sai correndo com a Ellie, o Joel e a Ellie fogem para dentro do Capitólio. Você entra, enfrenta os guardinhas lá e no momento que você dá a volta e passa por cima, vendo o lugar onde vocês entraram, onde a Tess estaria, você simplesmente vê a Tess morta lá embaixo, porque ela levou um tiro e nada muito dramático. Aí a gente tem a belíssima adaptação da HBO, que olha, pra mim foi sensacional. E existe uma explicação para os criadores para essa mudança, o porquê deste beijo, então. A ideia seria de que os infectados, eles não são violentos, eles não são agressivos por natureza. O objetivo de todo infectado, assim como essa unidade que existe entre eles, é de aumentar e se propagar e de contaminar cada vez mais pessoas, mais elementos e como dominar o mundo, mas sem essa mentalidade, essa racionalidade, é simplesmente de propagação. Se você não faz nada contra um infectado, a reação deles seria pacífica. Então, eles reagem violentamente, agressivamente, partem pra cima, te mordem, te matam, porque você agride, porque imediatamente você dá tiro, você tenta matar eles de toda forma, porque você está se protegendo. Então, seria simplesmente uma resposta instintiva. No caso ali, eles colocaram essa possibilidade do o que aconteceria se alguém simplesmente não reagisse. E aí a Tess fica completamente paralisada, porque ela tá absurdamente nervosa, obviamente, ela descobriu que foi mordida, ela se propôs a ficar para trás, ou seja, ela está assinando o atestado de óbito dela ali para salvar e dar um tempo a mais pro Joel e pra Ellie, e ela tá nervosa, assustada, em choque, quando vê um bicho vindo na direção dela, e ela simplesmente paralisa, ela fica sem reação, e é o momento em que ele, já que não há essa violência, essa agressividade em troca, ele se aproxima de uma forma mais pacífica, que ficou um pouco romantizada, mas é simplesmente um jeito de eu não preciso te atacar para te contaminar. Qual seria a melhor forma disso? Através desses fungos que estão saindo pela boca do infectado. E a gente teve aquela cena, repito, lindíssima. Achei que é digna de uma obra-prima para mostrar a contaminação da Tess de uma outra forma. Falando de Bill e Frank, que é algo assim extremamente curioso, porque existe sim, os personagens existem no jogo, é um pouco diferente daquilo que a gente viu, e algo muito interessante é que a gente não tem esse passado todo, toda essa história do Bill e do Frank, porque você teria que vivenciar um deles, você teria que se transformar ou no Bill ou no Frank para viver essa história toda e passar por isso. Teria que pausar o jogo do Joel com a Ellie e viver o Bill e o Frank. Então, isso não acontece no jogo, mas eu achei sensacional toda essa condução da história, de toda a emoção e todas as lágrimas que trouxe esse episódio, né? Puta episódio triste, gente. Eu achei incrível essa adaptação, essa forma de colocar mais aprofundamento ali dentro de dois personagens que são brevemente passageiros no jogo, mas são personagens ali que se tornaram extremamente encantadores, e eu acho que eu particularmente gostei muito de ter conhecido eles, mesmo que eles tenham sido algo muito temporário e que interfiram um pouco na história geral ali, mas eu achei de uma sensibilidade muito grande e muito sábia da produção da série. E no mais, eu não posso falar mais nada, porque vai que eu confundo, começo a confundir o que é série, o que é jogo, e posso começar a soltar spoiler do que acontece no final dessa temporada,
que nem foi estreado ainda. Mas me diz você o que você está achando de The Last of Us, especialmente se você jogou o jogo. O que você está achando dessa produção, dessa adaptação de um jogo fenomenal para uma série de televisão? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu like aqui para dar aquela forcinha e até a próxima.